Um milionário se casou por brincadeira com a irmã feia do seu amigo, mas ele não esperava o que ela faria com ele no final. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos. O sol se punha sobre Recife, pintando o céu com tons de laranja que se refletiam nas águas do rio Capibaribe. No 40º andar do edifício mais imponente do centro financeiro da capital pernambucana, Henrique Almeida contemplava seu império através da janela panorâmica de seu escritório. Aos 38 anos, era dono da maior incorporadora do Nordeste, com empreendimentos que se estendiam de Salvador a Fortaleza. O celular de última geração vibrou sobre a mesa de Jacarandá. Era Bruno Vasconcelos, seu amigo de infância e sócio minoritário. Henrique sorriu ao atender, ajustando a gravata italiana que complementava seu terno impecavelmente cortado. "Já estou descendo. Reserve o melhor champanhe que tiverem", ordenou sem esperar resposta, encerrando a ligação com um toque. O restaurante Mangue Azul ocupava o rooftop de um dos hotéis mais exclusivos da orla de Boa Viagem. Ali, entre a elite empresarial recifense, Henrique sentia-se em seu habitat natural. Sua presença emanava poder e autoconfiança, qualidades que, combinadas com seu físico atlético e sorriso calculadamente charmoso, tornavam-no irresistível para qualquer mulher que cruzasse seu caminho. Ao nosso mais novo triunfo. Bruno ergueu sua taça quando Henrique se aproximou da mesa, com vista privilegiada para o Oceano Atlântico. O Complexo Atlântico vai revolucionar o mercado imobiliário de João Pessoa. Henrique assentiu com um sorriso satisfeito. O novo resort de luxo na Paraíba seria, sem dúvida, mais um sucesso estrondoso em seu portfólio. "E vai duplicar nossos investimentos em menos de 2 anos", acrescentou, observando as mulheres na mesa ao lado, que já o fitavam com interesse evidente. 3 horas e várias garrafas depois, a conversa havia tomado um rumo mais pessoal. Bruno, visivelmente alterado pelo álcool, mencionou sua irmã Lívia, que recentemente retornara ao Recife após anos lecionando na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. "Minha irmãzinha, tão inteligente quanto teimosa." Bruno balançou a cabeça, entre orgulhoso e exasperado. Recusou o apartamento que ofereci no empresarial Boa Vista. Preferiu alugar uma casa simples em Olinda, próxima à ONG que fundou. "Lívia, aquela sua irmã estudiosa?" Henrique perguntou vagamente, recordando-se de uma jovem de óculos e livros sempre à mão. "Faz anos que não a vejo." "Ela voltou diferente." Bruno deu de ombros. "Doutorado em sociologia, engajada em causas sociais. Vive criticando empresários como nós. Para ela, somos vilões capitalistas destruindo o tecido social do Nordeste." Henrique riu com desdém. Típico de acadêmicos que nunca precisaram lidar com a realidade do mercado. "O engraçado", Bruno continuou girando o líquido âmbar em seu copo, "é que todas aquelas mulheres ali", apontou discretamente para um grupo próximo ao bar, "dariam tudo para estar com você. Mas aposto que Lívia seria imune ao seu charme." Os olhos de Henrique brilharam com o desafio implícito. "Nenhuma mulher é imune, Bruno. É apenas uma questão de estratégia. Quer apostar?" O sorriso de Bruno adquiriu um tom provocativo. "Você sempre se gabou de conquistar qualquer mulher em questão de dias. Qual seria a graça em seduzir sua irmãzinha intelectual?" Henrique questionou, embora seu ego já estivesse aguçado pela provocação. Bruno inclinou-se sobre a mesa, falando em tom conspiratório. "Não estou falando de uma conquista qualquer. Estou propondo um desafio à altura do grande Henrique Almeida." "Estou ouvindo", Henrique respondeu intrigado. "Case-se com Lívia, por 6 meses. Se conseguir fazê-la se apaixonar genuinamente por você nesse período, te dou minha parte no Complexo Jacarandá." Henrique ergueu as sobrancelhas. O Complexo Jacarandá seria construído em uma área privilegiada de Maceió, com potencial para se tornar o empreendimento mais lucrativo da história da Almeida Incorporadora. "Aí se eu perder?", perguntou, já calculando mentalmente o valor da aposta. "Você doa 1 milhão para a ONG dela. O projeto Manguezal, que defende comunidades tradicionais contra empresas como a nossa." Henrique soltou uma gargalhada. "Você está bêbado, Bruno. Sua irmã nunca aceitaria se casar comigo por dinheiro algum." Bruno sorriu enigmaticamente. "Deixe isso comigo.
Posso convencê-la de que será um arranjo temporário para ajudar o projeto dela. Lívia faria qualquer coisa pelas causas que defende. O celular de Henrique vibrou novamente. Era Camila, sua companhia da semana anterior, insistindo por atenção. Ignorou a mensagem. Mulheres eram descartáveis em sua vida. Negócios eram prioritários. E como vamos determinar se ela realmente se apaixonou? Lívia poderia fingir apenas para garantir a doação. Conheço minha irmã, respondeu Bruno. Ela é incapaz de fingir sentimentos. Sua honestidade quase brutal é lendária. Se ela se apaixonar, saberemos. Henrique analisou a proposta. 6 meses com uma acadêmica de óculos e discursos sociais parecia um pequeno preço a pagar pela parte de Bruno no Complexo Jacarandá. Além disso, seu ego não permitiria recusar um desafio tão direto. Feito, declarou estendendo a mão. Mas com uma condição. Nosso casamento deve parecer real para todos. Nada de arranjos secretos ou especulações sobre apostas. Bruno apertou sua mão, selando o acordo. Comece a planejar seu casamento, meu amigo. No dia seguinte, com a cabeça latejando pelos excessos da noite anterior, Henrique questionou momentaneamente sua decisão impulsiva. Mas ao ler o e-mail de seu departamento financeiro sobre as projeções extraordinárias para o Complexo Jacarandá, sua determinação voltou redobrada. Durante o almoço, Bruno ligou para informar que já havia falado com Lívia. Ela aceitou, surpreendentemente. Mas impôs condições. Que tipo de condições? Henrique perguntou, intrigado com a facilidade da conquista inicial. Lívia exige que vocês mantenham vidas completamente separadas quando não estiverem em público. Nada de contato físico desnecessário. E o casamento deve terminar exatamente após 6 meses. Henrique sorriu. As restrições apenas tornavam o jogo mais interessante. Combinado. Quando posso conhecer minha futura esposa? Amanhã. Jantar na casa da minha mãe em Casa Forte. Às 8. E Henrique, não subestime minha irmã. Ao desligar, Henrique abriu seu laptop e digitou o nome de Lívia Vasconcelos no buscador. As imagens que surgiram o surpreenderam. A menina de óculos e aparelho havia se transformado em uma mulher de beleza discreta, mas inegável. Seus olhos castanhos transmitiam uma intensidade perturbadora, enquanto seus longos cabelos cacheados emolduravam um rosto de traços delicados. Não era o tipo ostensivo que normalmente atraía, mas havia algo magnético em seu olhar determinado. As manchetes associadas a seu nome contavam a história de uma ativista respeitada. Professora Lívia Vasconcelos lidera protesto contra desapropriações no coque. Projeto Manguezal recebe prêmio internacional por defesa de comunidades tradicionais. Doutora Lívia Vasconcelos debate impactos sociais da especulação imobiliária no Nordeste. Henrique fechou o laptop, sentindo uma mistura de curiosidade e desconforto. Pela primeira vez em anos, enfrentaria uma mulher que não estava impressionada com seu dinheiro ou poder. A noite chegou rapidamente. Em seu apartamento de cobertura no pier de Ponta Negra, com vista para o mar de Natal, Henrique serviu-se de um uísque enquanto contemplava o céu estrelado do litoral potiguar. Sentiu uma confiança renovada. Afinal, conquistar Lívia Vasconcelos seria apenas mais um negócio bem-sucedido em sua carreira impecável. O que ele não sabia era que aquela aposta imprudente estava prestes a abalar os alicerces de seu mundo cuidadosamente construído. A mansão dos Vasconcelos, no bairro de Casa Forte, permanecia como um testemunho silencioso da antiga aristocracia açucareira de Pernambuco. Enquanto seu motorista estacionava o BMW conversível na entrada, Henrique ajeitou o relógio de platina no pulso e ensaiou o sorriso que derretia corações femininos há décadas. O jardim exibia espécies raras da Mata Atlântica, cuidadosamente preservadas desde que a propriedade fora construída há quase um século. Henrique atravessou o caminho de pedras polidas, admirando a arquitetura colonial restaurada com um toque contemporâneo, algo que normalmente apreciaria em termos de valorização imobiliária, mas que naquela noite representava apenas o cenário de seu próximo triunfo. Dona Cecília Vasconcelos, uma senhora elegante que conservava a postura altiva dos tempos em que fora primeira-dama de Recife, recebeu-o na porta. Seu olhar avaliativo não escondia a desconfiança.
Henrique Almeida. Ela pronunciou o nome como quem reconhece uma marca de luxo, mas questiona sua autenticidade. Meu filho comentou sobre seu arranjo com Lívia. Senhora Vasconcelos. Henrique inclinou-se para beijar-lhe a mão com galanteria estudada. É um prazer revê-la após tantos anos. Espero sinceramente que sua proposta não prejudique minha filha. Ela respondeu com frieza calculada. Lívia sempre foi diferente. Idealista demais para seu próprio bem. Antes que Henrique pudesse responder, Bruno surgiu no saguão de entrada. Mãe, não assuste meu sócio antes mesmo do jantar. Brincou, conduzindo-os até a sala de estar ricamente decorada com peças de artesanato regional. Onde está minha futura esposa? Henrique perguntou, aceitando a taça de espumante que um funcionário lhe oferecia. Lívia sempre se atrasa, Bruno explicou. Provavelmente está concluindo alguma reunião com pescadores artesanais ou articulando protestos contra seus condomínios de luxo. Henrique riu, mas seu riso morreu quando uma voz feminina, firme e melodiosa, ecoou pelo ambiente. Na verdade, estava terminando um artigo sobre os impactos da gentrificação no Alto José do Pinho. Lívia Vasconcelos entrou na sala como quem não pretende impressionar ninguém, mas inevitavelmente o faz. Usava um vestido simples de algodão estampado com motivos de rendeiras do Ceará, sandálias artesanais e quase nenhuma maquiagem. Seus cabelos cacheados caíam naturalmente sobre os ombros e pequenos brincos de madeira complementavam o visual despretensioso. O que mais surpreendeu Henrique, contudo, foi a serenidade em seu olhar. Não havia hostilidade evidente, apenas uma curiosidade analítica, como se ele fosse um espécime interessante sob observação científica. Senhor Almeida, ela estendeu a mão formalmente. Meu irmão explicou sua proposta. Henrique segurou sua mão, notando o contraste entre a maciez da pele e a firmeza do aperto. Por favor, chame-me de Henrique. Em breve seremos marido e mulher, afinal. Um leve sorriso irônico curvou os lábios dela. Temporariamente, claro. E apenas no papel. Durante o jantar, servido na varanda com vista para o jardim iluminado, Henrique tentou repetidamente engajar Lívia em conversas pessoais, recebendo em troca apenas respostas educadas, porém distantes. Ela falava animadamente sobre literatura, política e questões sociais com Bruno e Dona Cecília, mas reduzia-se a monossílabos quando Henrique tentava participar. Então, Lívia, Henrique decidiu mudar de estratégia após a sobremesa. Bruno mencionou que você leciona na Universidade Federal de Pernambuco agora? Sim, ela respondeu, brincando distraidamente com a colher de prata. No departamento de Sociologia, especializada em estudos sobre impactos socioambientais de grandes empreendimentos no litoral nordestino. Seus olhos finalmente encontraram os dele com intensidade desafiadora. Talvez você conheça alguns dos casos que analiso em minhas pesquisas. Bruno pigarreou, tentando dissipar a tensão crescente. Lívia também fundou o Projeto Manguezal, que trabalha com comunidades tradicionais afetadas pela ganância imobiliária e turística, completou Lívia sem desviar o olhar, especialmente em áreas como o Porto de Galinhas, Carneiros e agora em Maceió, onde certas incorporadoras planejam construir resorts que vão deslocar famílias que vivem da pesca há gerações. Henrique manteve o sorriso inabalável. Interessante. Talvez pudéssemos discutir formas de desenvolvimento sustentável que beneficiem tanto investidores quanto comunidades locais. É exatamente o que proponho há anos, sem encontrar ouvidos receptivos no mercado imobiliário, respondeu ela, suavizando minimamente o tom. Mas duvido que seu interesse seja genuíno. Dona Cecília interveio diplomaticamente. Lívia, por favor. Henrique é convidado em nossa casa. E meu futuro marido, pelo que parece, acrescentou Lívia, erguendo-se da mesa. Se me dão licença, preciso revisar algumas teses de meus alunos. Senhor Almeida, podemos conversar em particular antes de sua partida? Há detalhes práticos que precisamos acertar. Na biblioteca da mansão, com paredes revestidas de livros que testemunharam gerações de intelectuais pernambucanos, Lívia assumiu uma postura profissional, como uma executiva prestes a negociar um contrato.
Vamos estabelecer as regras claramente. Ela começou, sentando-se em uma poltrona de couro desgastado. Este casamento será estritamente de conveniência. Viveremos em casas separadas e manteremos nossas vidas independentes. Henrique observou-a com crescente curiosidade. Bruno mencionou suas condições. Mas precisamos pelo menos parecer um casal genuíno em público. Sim, aparências sociais serão mantidas quando necessário. Comprometo-me a comparecer a 3 eventos corporativos por mês, como sua esposa devotada. Em troca, você participará de 2 eventos do projeto Manguezal como meu marido solidário às causas sociais. A objetividade dela o desconcertava. Henrique estava acostumado a mulheres que tentavam agradá-lo, não a negociar em termos de igualdade. Parece justo, concordou, adicionando seu toque característico de sedução. Mas não podemos incluir alguns jantares românticos nesse pacote? Lívia sorriu, mas seus olhos permaneceram sérios. Senhor Almeida... Henrique, ele corrigiu. Henrique, ela concedeu. Vamos ser claros, conheço sua reputação. Bruno pode ter seus motivos para propor esse arranjo bizarro, mas eu tenho os meus para aceitá-lo. R$1 milhão para o projeto Manguezal significa proteção legal para 5 comunidades pesqueiras e programas educacionais para centenas de crianças. Ela levantou-se, caminhando até a janela que dava para o jardim. A luz da lua iluminava seu perfil, revelando uma determinação serena. Não estou interessada em suas técnicas de conquista, então poupe-nos desse teatro. Em 6 meses, cada um seguirá seu caminho, e as comunidades que defendo terão uma chance de sobrevivência. Henrique aproximou-se, intrigado com a resistência dela. E se eu realmente me interessar por você? Por suas ideias? Lívia virou-se, encarando-o com um misto de curiosidade e ceticismo. Um homem que construiu um império derrubando mangues e desalojando famílias, interessado em justiça social? Perdoe meu ceticismo, mas acho mais provável o Capibaribe correr para trás. As pessoas podem mudar, ele argumentou, mais para manter o jogo do que por convicção. Podem, mas raramente o fazem quando estão confortáveis no topo da pirâmide, rebateu ela. Um silêncio contemplativo pairou entre eles. Henrique percebeu que sua abordagem habitual não funcionaria com Lívia. Ela o enxergava além da fachada de charme e poder, e claramente não gostava do que via. O casamento será em 2 semanas, Lívia anunciou, quebrando o silêncio. Cerimônia pequena, apenas formalidades. Meu advogado enviará o contrato pré-nupcial amanhã. Tão rápido? Não quero um grande evento? Posso providenciar o casamento dos sonhos de qualquer mulher. Ela riu genuinamente pela primeira vez. Esse é exatamente o problema, Henrique. Você ainda acha que conhece os sonhos de qualquer mulher. Os meus certamente não incluem uma cerimônia extravagante para um casamento fictício. Ao deixar a mansão dos Vasconcelos, Henrique sentia-se estranhamente inquieto. Todas as mulheres que conhecera até então seguiam um padrão previsível de comportamento. Interesse inicial, encantamento progressivo, eventual rendição. Lívia representava um território desconhecido, imune aos seus métodos comprovados de sedução. No caminho de volta ao seu apartamento em Boa Viagem, recebeu uma mensagem de Bruno. Como foi com a fera indomável? Henrique hesitou antes de responder com sua habitual confiança. Preparando o terreno. Em 6 meses, sua parte no complexo Jacarandá será minha. Guardando o celular, admitiu a si mesmo que pela primeira vez em muitos anos não tinha certeza de sua vitória. O desafio seria maior do que imaginara, mas isso apenas intensificava a emoção da caçada. Na semana seguinte, Henrique mergulhou em pesquisas sobre os interesses de Lívia, estudando causas ambientais e questões sociais que jamais haviam cruzado seu radar. Orientou sua equipe a investigar o projeto Manguezal e enviou flores para o escritório de Lívia na universidade. Orquídeas nativas da Mata Atlântica, com um cartão destacando sua procedência sustentável. As flores retornaram no mesmo dia, com uma nota sucinta. Prefiro que preservem as orquídeas em seu habitat natural. Obrigada pela gentileza, mas nosso acordo não requer tais gestos. Desconcertado, Henrique percebeu que precisaria repensar completamente sua estratégia. Lívia Vasconcelos
não seria conquistada com presentes caros ou galanteios superficiais. Para vencer esta aposta, teria que entrar em um jogo cujas regras desconhecia. Na véspera do casamento, contemplando a cidade iluminada de sua cobertura, Henrique sentiu algo incomum: dúvida. Não quanto à sua capacidade de conquistar Lívia eventualmente, mas sobre as consequências imprevistas deste jogo que ele mesmo ajudara a criar. O casamento aconteceu numa pequena capela em Olinda, com vista para o mar e o casario histórico. Henrique insistira em pagar por uma cerimônia no luxuoso resort Somerville, em Porto de Galinhas, mas Lívia foi irredutível. Seria na capela onde seus avós se casaram ou não haveria casamento. A noiva chegou trajando um vestido simples de renda renascença, artesanato tradicional do agreste pernambucano. Nada de véu, nada de tiara, apenas uma coroa discreta de flores do sertão em seus cabelos soltos. Estava deslumbrante em sua simplicidade autêntica, algo que Henrique, acostumado ao brilho artificial das mulheres que frequentavam seus círculos, não pôde deixar de notar. A cerimônia foi breve, com poucos convidados. Bruno, Dona Cecília, alguns professores universitários colegas de Lívia e 2 executivos da Almeida Incorporadora, que Henrique convidou para manter as aparências. Nenhum jornalista, nenhuma cobertura midiática. Para desapontamento de Henrique, que havia planejado usar o casamento como estratégia de marketing pessoal. "Você está linda", sussurrou quando trocaram alianças, as dele de ouro branco com diamantes, a dela um simples aro de prata artesanal do Vale do Jequitinhonha, que ela fizera questão de usar. "Obrigada", respondeu Lívia mecanicamente, como quem agradece um comentário sobre o clima. Após a cerimônia, um pequeno coquetel foi servido no jardim da capela, com iguarias típicas nordestinas preparadas por senhoras de uma cooperativa apoiada pelo projeto Manguezal. Henrique, habituado a champanhe francês e canapés sofisticados, encontrou-se surpreendentemente satisfeito com o sabor autêntico das tapiocas, cocadas e do tradicional bolo de rolo. O verdadeiro choque, porém, veio quando chegaram ao Lar Conjugal, uma casa de arquitetura modernista, porém modesta no Alto da Sé, em Olinda. A construção, embora espaçosa, em nada lembrava as mansões e coberturas que Henrique considerava dignas de seu padrão. "Bem-vindo à sua nova casa." "Temporária", anunciou Lívia, abrindo a porta de madeira trabalhada. "Espero que não se importe com a simplicidade." Henrique entrou, observando o ambiente com desconforto mal disfarçado. A decoração mesclava peças contemporâneas com artesanato regional, tapetes de sisal, cerâmica do Vale do Jequitinhonha, xilogravuras de artistas do Cariri. Tudo elegante, porém sem ostentação. "Pensei que mantivéssemos casas separadas", comentou depositando sua mala de grife italiana no hall de entrada. "O acordo era manter vidas separadas", corrigiu Lívia. "Mas para todos os efeitos, precisamos compartilhar um endereço. Este é o meu lar, e você é bem-vindo como hóspede. Seu quarto fica no final do corredor." "Quarto separado?" Henrique não conseguiu esconder a surpresa. Lívia ergueu uma sobrancelha. "Alguma objeção?" "Casamento de conveniência, lembra-se?" Ele forçou um sorriso. "Perfeitamente. Apenas verificando os termos." "Bom, sinta-se à vontade para usar todas as áreas comuns. Meu escritório é território restrito. Bata antes de entrar. O mesmo vale para meu quarto." Ela fez uma pausa. "A geladeira está abastecida com orgânicos da feira agroecológica. Se preferir algo mais gourmet, terá que providenciar." Naquela primeira noite, Henrique sentiu-se como um estrangeiro em território hostil. O quarto designado a ele, embora confortável, era espartano se comparado à sua suíte presidencial no Grande Hotel Recife, onde mantinha residência fixa. Não havia TV de última geração, sistema de som ou bar particular, apenas uma estante com livros de literatura brasileira, uma cama queen size com lençóis de algodão orgânico e uma janela com vista para o mar distante. Ao abrir o guarda-roupa para acomodar suas roupas de grife, encontrou espaço suficiente para apenas metade de seu vestuário. Teria que escolher o que manter ali e o que deixar no hotel, uma situação que jamais imaginara enfrentar.
Na manhã seguinte, acordou com o aroma de café recém-coado e o som de música suave vindo da cozinha. Encontrou Lívia preparando tapioca e frutas frescas, vestida simplesmente com shorts jeans e uma camiseta branca, cabelos presos em um coque despretensioso. "Bom dia", ela cumprimentou sem desviar a atenção da tapioca na frigideira. "Café?" "Obrigado", respondeu, sentando-se desconfortavelmente à mesa de madeira de demolição. "Você sempre acorda tão cedo?" 5:30 todos os dias, respondeu, servindo uma xícara de café forte. "Medito por meia hora, depois preparo o café. Às 7 estarei na universidade para minha primeira aula." Henrique consultou o relógio. 6:15. Em condições normais, ainda estaria dormindo por pelo menos mais 2 horas. "Não tem empregada?" perguntou, observando-a manusear habilmente os utensílios de cozinha. Lívia sorriu pacientemente. "Tenho uma colaboradora que vem 3 vezes por semana para a limpeza mais pesada. Dona Josefa, da comunidade do Pina. Mas gosto de cuidar pessoalmente da minha casa. Acredito em autonomia." O tom não era acusatório, mas Henrique sentiu-se subtilmente criticado. Jamais cozinhara para si mesmo ou lavara uma peça de roupa sequer. Sua vida era cercada de serviçais que atendiam a cada necessidade antes mesmo que a expressasse. "Tenho uma videoconferência às 9 com investidores europeus", comentou, tentando reassumir o controle da situação. "Preciso de um espaço privativo para trabalhar." "Pode usar o gazebo do jardim", sugeriu Lívia. "A conexão de internet é excelente e a vista ajuda a pensar. Ou, se preferir mais privacidade, seu quarto tem uma escrivaninha perfeitamente funcional." Ao terminar o café, ela recolheu a louça e lavou-a rapidamente. "Preciso ir. Volto por volta das 5. Fique à vontade, mas, por favor, não reorganize nada. Tenho um sistema específico para cada coisa nesta casa." Com isso, pegou uma bolsa de palha, calçou sandálias artesanais e saiu, deixando Henrique sozinho naquele ambiente desconcertantemente despojado. Passada uma semana de convivência, Henrique encontrava-se em estado de frustração crescente. Lívia tratava-o com educação irrepreensível, mas também com indiferença absoluta. Suas tentativas de iniciar conversas pessoais eram habilmente redirecionadas para tópicos genéricos. Sempre que tentava um gesto mais próximo, um toque casual, um elogio mais explícito, ela criava distância com naturalidade, como água desviando de uma pedra. Nas poucas vezes em que apareceram juntos em público, um jantar na casa de Bruno, a inauguração de uma exposição de arte na qual o projeto Manguezal tinha um espaço, Lívia interpretava perfeitamente o papel de esposa dedicada. Sorria nos momentos certos, aceitava seu braço com graça estudada e até trocava olhares aparentemente apaixonados quando necessário. Mas assim que ficavam sozinhos, a máscara caía instantaneamente e ela retornava à sua polidez distante. O que mais perturbava Henrique era o fato de que Lívia parecia genuinamente alheia ao seu estilo de vida. Enquanto ele pensava em negócios 24 horas por dia, ela dedicava seu tempo a causas que ele sempre considerara irrelevantes: alfabetização de pescadores artesanais, microcrédito para artesãs, preservação de técnicas tradicionais do cordel e da xilogravura. Em uma noite particularmente frustrante, após assistir Lívia ignorá-lo completamente durante horas, enquanto corrigia trabalhos acadêmicos na varanda, Henrique decidiu confrontá-la. "Você planeja manter essa indiferença pelos próximos 5 meses e meio?" perguntou, servindo-se de uma dose generosa do uísque que trouxera para a casa, já que Lívia mantinha apenas vinho orgânico de cooperativas familiares. Ela ergueu os olhos dos papéis, genuinamente surpresa. "Indiferença? Estou sendo educada e respeitando nosso acordo." "Você me trata como um móvel", ele acusou. "Um objeto decorativo temporário que precisará suportar até poder descartá-lo." Lívia pousou a caneta e ajustou os óculos de leitura, um gesto que Henrique, irritantemente, começava a achar encantador. "Interessante observação vindo de alguém que trata as pessoas exatamente dessa forma", ela respondeu sem hostilidade. "Especialmente as mulheres em sua vida." O comentário atingiu Henrique como um soco inesperado. "O que sabe sobre minha vida pessoal?" "O suficiente", Lívia deu de ombros.
Recife é menor do que parece, especialmente nos círculos acadêmicos. Várias de minhas alunas já passaram pelo seu radar de conquistas. Helena Menezes, por exemplo, trabalhava como modelo para pagar a faculdade quando você a conheceu. Depois que ela recusou suas investidas mais agressivas, curiosamente perdeu contratos com agências ligadas à sua empresa. Henrique sentiu o rosto arder. O caso Helena havia sido particularmente desagradável, mas jamais imaginara que chegaria aos ouvidos de Lívia. Versões distorcidas. Defendeu-se sem muita convicção. Pode ser, concedeu Lívia, surpreendendo-o. Não estou aqui para julgá-lo, Henrique. Apenas estabeleci limites claros para nossa convivência. Se a indiferença o incomoda, talvez devesse refletir sobre o quão desconfortável é ser tratado como um objeto descartável. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de verdades não ditas. Finalmente, Henrique murmurou: "Nunca um móvel em particular me desafiou tanto." Pela primeira vez, Lívia sorriu genuinamente para ele. Um sorriso que iluminou seus olhos e transformou completamente seu rosto. "Então, talvez haja esperança para você. Um homem que reconhece seus erros já está no caminho para corrigi-los." Aquela pequena fresta de conexão genuína alimentou Henrique por dias. Nas semanas seguintes, ele começou a observar Lívia com novos olhos. Não como um prêmio a ser conquistado, mas como um enigma a ser decifrado. Notou como ela dedicava horas diárias a atender telefonemas de pessoas das comunidades que o projeto Manguezal apoiava. Observou sua paciência ao explicar conceitos complexos a pescadores analfabetos, sua generosidade ao destinar parte de seu salário para bolsas de estudo, sua integridade ao recusar patrocínios que comprometeriam seus princípios. Em um final de semana particularmente quente, Lívia anunciou que precisava visitar a comunidade de Ilha de Deus, um conjunto de palafitas entre mangues na zona sul do Recife. Um projeto de alfabetização de mulheres marisqueiras estava sendo implantado, e ela supervisionaria pessoalmente a inauguração do espaço educativo. "Quer vir?" convidou casualmente, enquanto preparava uma mochila com materiais didáticos. Henrique hesitou. Aquele não era seu mundo. Favelas, mangues, pobreza, territórios que ele contornava cuidadosamente em seus trajetos pela cidade. "Por que não?" respondeu, mais para surpreendê-la do que por real interesse. O passeio de barco pelos canais de mangue revelou a Henrique um Recife que ele desconhecia completamente. Crianças nadavam nas águas turvas, homens consertavam redes de pesca, mulheres descascavam mariscos em tábuas improvisadas sobre estacas de madeira. A pobreza era evidente, mas também havia uma vitalidade comunitária que o impressionou. Ao desembarcarem na pequena ilha artificial, Henrique notou como todos conheciam Lívia pelo nome. Crianças correram para abraçá-la, idosos a abençoaram. Mulheres a consultaram sobre questões práticas da cooperativa que estavam formando. "A professora trouxe o marido", anunciou uma senhora de pele marcada pelo sol, examinando Henrique com curiosidade. Para sua surpresa, Lívia não o corrigiu sobre a natureza de seu relacionamento. "Este é Henrique, sim. Ele veio conhecer nosso projeto de alfabetização." Durante toda a tarde, Henrique observou Lívia em seu elemento, ensinando, orientando, inspirando. Ela não precisava de joias ou roupas caras para brilhar. Sua luz própria vinha de dentro, do propósito que dava sentido a cada gesto seu. No retorno para casa, já no início da noite, Henrique rompeu o silêncio contemplativo. Por que faz isso? Poderia estar vivendo confortavelmente com o dinheiro de sua família, sem se preocupar com problemas que não são seus. Lívia contemplou as luzes da cidade que se acendiam à distância antes de responder. Porque não acredito que existam problemas que não são meus, Henrique. Tudo está conectado. A água poluída do mangue que você viu hoje é a mesma que eventualmente chegará à praia de Boa Viagem, onde seus clientes milionários compram apartamentos. Ela voltou-se para ele sem acusação, apenas compartilhando uma verdade pessoal. E também porque acredito que nosso propósito na vida vai muito além de acumular conforto e privilégios. Encontrei felicidade genuína em ser útil, em fazer diferença na vida das pessoas. Algo naquelas palavras simples tocou Henrique profundamente. Pela primeira vez em anos,
Questionou o vazio que sentia apesar de todas suas conquistas materiais. Seu império imobiliário, seus carros importados, suas conquistas femininas. Nada disso produzia a serenidade e satisfação que via nos olhos de Lívia após um dia de trabalho árduo em condições precárias. Naquela noite, enquanto contemplava o teto de seu quarto de hóspede, Henrique enfrentou uma verdade incômoda. Estava progressivamente mais difícil lembrar que seu casamento era apenas uma aposta, um meio para um fim lucrativo. O que ele não sabia era que seu império começava a ruir silenciosamente e que Lívia estava no centro da tempestade que se aproximava. O relatório financeiro trimestral da Almeida Incorporadora trouxe notícias preocupantes para Henrique. Os números estavam abaixo das projeções pela primeira vez em 5 anos. O Complexo Mirante, um ambicioso projeto de condomínios de luxo na orla de Maceió, sofrera um atraso significativo em suas licenças ambientais. O Resort Dunas, que prometia transformar uma extensa área de restinga em Aracaju em um destino turístico exclusivo, enfrentava resistência crescente de comunidades locais e ONGs ambientalistas. O que está acontecendo? Henrique exigiu, batendo o punho na mesa de mogno de seu escritório em Recife. Seu diretor financeiro, Gustavo Mendonça, ajustou nervosamente a gravata. São vários fatores, senhor, mas principalmente uma intensificação da oposição organizada aos nossos empreendimentos costeiros. As licenças estão demorando mais para sair e os órgãos reguladores estão solicitando estudos adicionais que não estavam previstos no cronograma original. Quem está por trás disso? Concorrentes? Henrique percorreu a sala com passos agitados. A vista panorâmica da cidade normalmente o acalmava, mas naquele dia só aumentava sua frustração. Gustavo hesitou, seu desconforto visível. Na verdade, senhor, é um coletivo de organizações socioambientais articuladas pelo Projeto Manguezal. Eles produziram contralaudos técnicos, mobilizaram comunidades locais e levaram denúncias ao Ministério Público Federal. O nome caiu como uma bomba no escritório silencioso. Projeto Manguezal, a organização de Lívia. Sua esposa estava ativamente sabotando seus negócios. Continue o relatório, ordenou Henrique, mantendo a compostura com esforço visível. Ao chegar em casa naquela noite, encontrou Lívia na varanda, degustando uma taça de vinho enquanto revisava alguns documentos. O vento suave da colina de Olinda brincava com seus cabelos, criando uma imagem de serenidade que contrastava violentamente com a tempestade interior de Henrique. Boa noite, ela cumprimentou distraidamente sem erguer os olhos dos papéis. É assim que pretende jogar? Henrique perguntou, sua voz controlada, mas carregada de tensão. Lívia finalmente olhou para ele, genuinamente confusa. Perdão? Usando nosso arranjo para obter informações privilegiadas e atacar meus negócios pelas costas? Ele jogou na mesa de centro o relatório financeiro que trazia consigo. Ou já tinha tudo planejado antes mesmo de aceitar esse casamento de fachada? Compreensão surgiu lentamente no rosto dela, seguida por um sorriso irônico. Você realmente acha que precisei me casar com você para saber o que sua empresa faz? Todo o impacto socioambiental da Almeida Incorporadora é documentado publicamente nos estudos de impacto obrigatórios por lei. Ela fechou o laptop com calma. Além disso, o trabalho do Projeto Manguezal com essas comunidades começou muito antes de Bruno propor essa aposta ridícula. Não é sobre você, Henrique, por mais que isso possa chocar seu ego. É sobre pessoas reais cujas vidas são completamente transformadas quando você decide que um pedaço de mangue vale mais como resort do que como o ecossistema que sustenta famílias há gerações. A resposta desarmou Henrique momentaneamente. Ele esperava negação, talvez até culpa, mas não esta convicção tranquila. Você está prejudicando um negócio legítimo, argumentou, servindo-se de uma dose generosa de uísque do pequeno bar que havia insistido em instalar na varanda. Sabe quantos empregos geramos? Quanto movimentamos na economia local? Lívia suspirou, como quem se prepara para uma discussão já repetida muitas vezes. Claro que sei. Também sei quanto extraem em recursos naturais, quantas pessoas deslocam de suas terras tradicionais, e como os empregos que geram são majoritariamente precários e temporários.
Ela ergueu-se, encarando-o diretamente. Não me entenda mal. Não sou contra o desenvolvimento econômico. Sou contra um modelo que concentra riqueza nas mãos de poucos, enquanto socializa os danos ambientais com todos, especialmente com os mais vulneráveis. Henrique sentiu-se desconfortavelmente exposto sob o olhar analítico dela. Sempre vira seus negócios como triunfos, conquistas. Nunca precisara considerar o outro lado da equação. Estou seguindo todas as leis, defendeu-se. O mínimo exigido legalmente raramente é o suficiente eticamente, rebateu Lívia. Mas isso é algo que cada um precisa descobrir por si mesmo. Ela recolheu seus materiais com movimentos fluidos. Se quiser realmente entender por que seu complexo mirante está enfrentando resistência, venha comigo a Jaraguá amanhã. Vou visitar as famílias de pescadores que serão afetadas pelo empreendimento. Veja com seus próprios olhos antes de julgar. O convite pegou Henrique de surpresa. Você quer que eu, o vilão da história na visão deles, apareça em seu território? Lívia sorriu genuinamente. Não costumo dividir o mundo entre vilões e heróis, Henrique. Apenas entre aqueles que enxergam além de seus próprios interesses e aqueles que ainda não aprenderam a fazê-lo. Ela fez uma pausa na porta, acrescentando: Saímos às 6 da manhã, se estiver interessado. E recomendo roupas simples. Seus sapatos italianos não combinam com a areia da praia de Jaraguá. Quando Lívia saiu, Henrique permaneceu na varanda por horas, contemplando a vista da cidade iluminada abaixo. Era desconcertante perceber que, pela primeira vez em sua vida adulta, alguém o desafiava não por inveja ou competição, mas por princípios genuínos. E mais desconcertante ainda, era o respeito relutante que começava a sentir por esta mulher que não se intimidava com seu poder ou posição. Para sua própria surpresa, na manhã seguinte, Henrique estava pronto às 5h45, vestindo jeans, camiseta e tênis, itens raramente usados de seu guarda-roupa. A expressão de Lívia ao vê-lo pronto para a jornada alternava entre surpresa e uma espécie de aprovação cautelosa. A viagem de 3 horas até Maceió foi silenciosa inicialmente, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Gradualmente, porém, a paisagem deslumbrante do litoral nordestino, praias intocadas, falésias coloridas, coqueirais infinitos, inspirou uma conversa mais amena. Como alguém que cresceu entre os privilégios dos Vasconcelos se torna uma ativista social? Perguntou Henrique, genuinamente curioso. Lívia observou o horizonte por alguns instantes antes de responder. Conhece a história do meu pai, Alberto? Apenas o básico. Sei que ele comandava uma editora respeitada. A editora Vasconcelos era mais que uma empresa para ele, explicou Lívia, uma nota de melancolia em sua voz normalmente firme. Era um projeto cultural. Publicava literatura nordestina quando ninguém mais se interessava, dava voz a poetas do sertão, cronistas das periferias urbanas, contadores de histórias tradicionais. Seus olhos adquiriram um brilho úmido de memórias. Cresci entre livros e autores fascinantes, que me mostraram realidades além dos muros da mansão em Casa Forte. Aos 12 anos, acompanhei meu pai em uma viagem pelo sertão para encontrar cordelistas. Foi a primeira vez que vi a seca, a pobreza real, mas também a dignidade e a resistência daquele povo. Henrique ouvia com atenção incomum para alguém habituado a interromper ou direcionar conversas. A editora faliu quando eu tinha 17 anos, continuou Lívia. Uma sequência de movimentos especulativos no mercado destruiu tudo que meu pai construiu. Ele não suportou perder o projeto de sua vida. Seu coração não aguentou. Ela fez uma pausa significativa. A experiência me ensinou que o capitalismo sem ética pode destruir muito mais que empresas. Pode destruir vidas, sonhos, legados culturais inteiros. Algo na história ressoou desconfortavelmente em Henrique. Havia muitas editoras que faliram no final dos anos 90, quando grandes grupos editoriais estrangeiros entraram agressivamente no mercado brasileiro. Seria possível que seus pensamentos foram interrompidos quando chegaram a uma comunidade pesqueira na praia de Jaraguá. Palafitas coloridas estendiam-se pela orla, jangadas descansavam na areia, redes de pesca secavam ao sol. O contraste com os arranha-céus da parte nobre de Maceió, visíveis ao longe,
era gritante. Durante toda a manhã, Henrique observou Lívia interagir com os moradores. Não como uma salvadora ou figura de autoridade, mas como uma igual que oferecia ferramentas para sua própria emancipação. Ela apresentou Henrique simplesmente como um empresário interessado em conhecer a comunidade. Uma meia-verdade que ele apreciou, dado o contexto. Seu Joaquim, um pescador de 70 anos cuja família habitava aquela praia há 5 gerações, foi especialmente impactante em seu depoimento. A gente não é contra progresso, moço, mas esse tal de complexo mirante vai fechar nosso acesso ao mar, vai poluir as águas, vai espantar os peixes. Dizem que vão dar emprego pra gente, mas que emprego? Servir bebida para turista? Limpar piscina? E depois que a construção acabar? A gente sabe pescar. Isso é nossa vida, nosso saber. Ao retornarem para o carro após horas de conversas e visitas, Henrique estava incomumente silencioso. As palavras simples, mas profundas dos pescadores haviam perfurado a armadura de racionalização econômica que sempre usara para justificar seus empreendimentos. "O que você sugeriria?", perguntou finalmente, quando já estavam na estrada de volta a Recife. "Como desenvolver economicamente a região sem prejudicar essas comunidades?" O rosto de Lívia iluminou-se com a pergunta genuína. Existem modelos de desenvolvimento que incluem as comunidades locais como protagonistas, não como obstáculos. Turismo de base comunitária, por exemplo, onde os próprios moradores gerenciam pousadas, restaurantes, passeios ecológicos. Ou empreendimentos que incorporam os saberes tradicionais, como cooperativas de beneficiamento de frutos do mar. Ela falou por quase 1 hora, explicando conceitos de economia solidária, desenvolvimento sustentável e responsabilidade socioambiental. Henrique ouvia atentamente, seu cérebro de empresário identificando possibilidades nunca antes consideradas. De volta a Olinda, já tarde da noite, Henrique recolheu-se ao seu quarto com uma inquietação produtiva. Ideias fervilhavam em sua mente. Adaptações possíveis ao complexo mirante que poderiam incorporar alguns dos princípios que Lívia defendia, sem comprometer completamente sua lucratividade. Por dias, mergulhou em pesquisas sobre modelos alternativos de desenvolvimento imobiliário. Consultou arquitetos especializados em construções de baixo impacto ambiental. Reuniu-se com especialistas em responsabilidade social corporativa. Revisou cuidadosamente todos os projetos em andamento da Almeida Incorporadora. Neste processo de reavaliação, um detalhe capturou sua atenção. Entre as empresas que foram incorporadas à Almeida nos anos 90, estava o Grupo Editorial Nordeste, um conglomerado que havia adquirido várias editoras menores durante a crise do setor, incluindo... O coração de Henrique falhou uma batida quando confirmou a informação. A editora Vasconcelos estava entre as empresas reestruturadas pelo grupo, que posteriormente foi incorporado à Almeida. Em termos práticos, sua empresa havia sido responsável, ainda que indiretamente, pela falência do empreendimento cultural de Alberto Vasconcelos. A revelação atingiu-o como um golpe físico. Durante semanas, havia observado a devoção com que Lívia falava do pai, a dor ainda presente quando mencionava a perda da editora, que era seu legado. E agora, descobria que era, em última análise, responsável por aquele sofrimento. A ironia da situação era implacável. Ele havia entrado naquele casamento por causa de uma aposta, apenas para descobrir que uma dívida moral invisível já o ligava a Lívia muito antes de conhecê-la verdadeiramente. O que fazer com essa informação tornou-se um dilema que o consumia. Contar a verdade poderia destruir completamente a frágil conexão que começava a estabelecer com Lívia. Esconder o fato parecia cada vez mais insuportável, especialmente à medida que sua admiração por ela crescia. Em uma noite particularmente intensa, após um jantar em que conversaram por horas sobre literatura nordestina, uma paixão compartilhada que surpreendeu a ambos, Henrique sentiu-se à beira de uma confissão. Lívia falava com tanto amor sobre os autores que seu pai publicara, sobre como a editora Vasconcelos havia sido fundamental para preservar vozes importantes da cultura regional. "Às vezes, penso em recomeçar o projeto dele", confidenciou ela,
enrolando distraidamente uma mecha de cabelo entre os dedos. Um gesto raro de vulnerabilidade. Reerguer a editora, retomar aquele trabalho de documentação da nossa cultura. Mas o mercado editorial é ainda mais hostil hoje para iniciativas independentes. As palavras ficaram presas na garganta de Henrique. Como contar-lhe que sua fortuna havia sido construída, em parte, sobre os escombros do sonho de seu pai? Antes que pudesse tomar uma decisão, o celular de Lívia tocou. Uma emergência no projeto Manguezal requeria sua atenção imediata. O momento de possível confissão passou, deixando Henrique com seu segredo cada vez mais pesado. Na manhã seguinte, a manchete do principal jornal econômico do Nordeste estampava: Almeida Incorporadora anuncia revisão completa de projetos costeiros. A notícia, baseada em um comunicado oficial da empresa, detalhava como os empreendimentos em Maceió e Aracaju seriam completamente redesenhados para incluir corredores ecológicos, áreas de uso comunitário e programas de capacitação para moradores locais. Lívia encontrou o jornal sobre a mesa do café da manhã, junto com uma rosa do jardim e um bilhete simples. Sua influência é mais poderosa do que imagina. H. Era o primeiro gesto genuinamente romântico de Henrique, nascido não de sua estratégia de conquista habitual, mas de uma admiração autêntica que surpreendia a ambos. O sorriso discreto de Lívia ao ler o jornal iluminou o dia de Henrique como nenhum fechamento de negócio milionário jamais conseguira. Mas a sombra do segredo não revelado ainda pairava sobre ele, crescendo a cada dia que passava. O projeto Manguezal celebrava 3 anos de existência com um evento no mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda. O casarão histórico, restaurado e transformado em centro cultural, abrigava uma exposição fotográfica sobre comunidades pesqueiras do litoral nordestino, apresentações de grupos culturais locais e um seminário sobre desenvolvimento sustentável. Para surpresa geral, Henrique não apenas compareceu como patrocinador principal, mas participou ativamente das discussões, propondo parcerias entre o setor privado e as comunidades tradicionais. Os presentes, ativistas, acadêmicos, líderes comunitários, observavam com desconfiança inicial este empresário conhecido por seus empreendimentos controversos, mas sua sinceridade ao abordar erros passados e novas possibilidades gradualmente conquistou respeito relutante. Lívia observava à distância, com um misto de orgulho e cautela. Nas últimas semanas testemunhara uma transformação em Henrique que não imaginara possível. O empresário arrogante e insensível dava lugar, gradualmente, a um homem mais reflexivo e atento às consequências de suas ações. Ele realmente está mudando? Ou é apenas parte do jogo para ganhar a aposta? Perguntou Yara Santos, cofundadora do projeto Manguezal e amiga próxima de Lívia desde os tempos de graduação. Sinceramente, não sei, respondeu Lívia, observando Henrique conversar animadamente com um grupo de pescadores de Itapissuma. Mas as mudanças nos projetos da Almeida são reais. O redesenho do complexo Mirante salvou o acesso das comunidades ao mar e preservou áreas essenciais de Manguezal. Yara estudou o rosto da amiga com atenção. E quanto a você, Lívia? Seus sentimentos por ele também estão mudando? A pergunta pegou Lívia desprevenida. Por semanas, recusara-se a examinar a confusão emocional que crescia em seu interior. O arranjo com Henrique deveria ser simples, pragmático, temporário. Não deveria envolver admiração crescente por sua capacidade de reinvenção, nem esta expectativa ansiosa de suas conversas noturnas na varanda, nem o calor que sentia quando seus olhares se encontravam. É complicado, admitiu finalmente. Começamos com uma mentira, Yara, um acordo comercial disfarçado de casamento. Como construir algo verdadeiro sobre essa fundação? Talvez a mentira tenha se tornado o caminho para uma verdade maior, filosofou Yara. Vocês nunca teriam se conhecido realmente em outras circunstâncias. O evento prolongou-se até tarde, e quando retornaram para casa, uma atmosfera diferente pairava entre Henrique e Lívia. O sucesso da celebração, o reconhecimento público do trabalho dela, a participação genuína dele, tudo contribuía para uma proximidade
que já não podiam ignorar. Na varanda da casa em Olinda, sob o céu estrelado e a brisa suave, compartilharam uma garrafa de vinho enquanto conversavam sobre os momentos marcantes do dia. Você estava incrível hoje, elogiou Henrique sinceramente. Ver todas aquelas pessoas cujas vidas foram transformadas pelo seu trabalho. Por nosso trabalho, corrigiu Lívia, surpreendendo a ambos. Sua contribuição para a reformulação do Complexo Mirante foi fundamental. Aquelas famílias teriam perdido tudo. Algo no olhar de Henrique mudou. Uma sombra de culpa que não passou despercebida a Lívia. O que foi? Perguntou ela, intuitivamente percebendo que havia algo não dito entre eles. Henrique contemplou o horizonte, onde as luzes de Recife cintilavam ao longe. Era o momento que temia e ansiava simultaneamente. A hora da verdade, literalmente. Preciso te contar algo, começou, sua voz mais grave que o habitual. Algo que descobri recentemente e que pode mudar completamente o que você pensa de mim. Lívia endireitou-se, subitamente alerta. Estou ouvindo. Tem a ver com seu pai, com a editora Vasconcelos. O corpo de Lívia tensionou-se visivelmente. Qualquer menção a seu pai e à editora sempre provocava uma reação emocional intensa nela. O que tem a editora do meu pai? Perguntou, a voz subitamente seca. Henrique respirou fundo, buscando coragem para as palavras que mudaria tudo entre eles. Quando você me contou sobre a falência da editora, algo me incomodou. Havia algo familiar naquela história. Então pesquisei nos arquivos corporativos da Almeida Incorporadora. Ele fez uma pausa, estudando o rosto de Lívia, que permanecia impassível, embora seus olhos já refletissem uma crescente compreensão. Em 1998, a Almeida adquiriu o Grupo Editorial Nordeste, um conglomerado que havia absorvido várias editoras menores durante a crise do setor editorial. Entre elas, estava a editora Vasconcelos. O silêncio que seguiu foi denso, quase palpável. Lívia levantou-se lentamente, caminhando até a borda da varanda, de costas para Henrique. Continue, ordenou sua voz controlada. As aquisições foram agressivas, predatórias mesmo. Era como operávamos naquela época, como eu operava. Identificávamos empresas vulneráveis, criávamos condições artificiais para desvalorizar suas ações e então as adquiríamos por uma fração de seu valor real. Ele ergueu-se também, mas manteve distância, respeitando o espaço que sentia que ela precisava. A editora Vasconcelos foi uma entre dezenas que sofreram esse processo. Na época, eu não conhecia os detalhes específicos de cada operação. Pelo menos é o que digo a mim mesmo agora. A verdade é que não me importava com os rostos, com as histórias por trás dos números. Lívia permaneceu imóvel, seu silêncio mais assustador que qualquer reação explosiva. Foi minha empresa, sob minha direção, que destruiu o legado do seu pai, concluiu Henrique, a voz embargada. Indiretamente fui responsável pelo sofrimento que o levou ao infarto. Finalmente Lívia virou-se. Seu rosto estava pálido, os olhos brilhantes de lágrimas contidas. Quanto tempo você sabe disso? 3 semanas, admitiu, desde que voltamos de Maceió. Algo se quebrou na expressão dela. 3 semanas. Você conviveu comigo, jantou à mesma mesa, discutiu literatura, fingiu interesse pelo trabalho do projeto Manguezal. Tudo isso sabendo que foi você quem destruiu o sonho do meu pai? Não estava fingindo, protestou Henrique, dando um passo em sua direção. Esse é o ponto. Tudo o que aconteceu entre nós nesses últimos meses, tudo o que sinto por você é real. A única mentira foi a omissão dessa verdade. Uma mentira bastante conveniente, retrucou Lívia, sua voz ganhando intensidade. Você está aqui por causa de uma aposta, Henrique. Uma aposta sobre conquistar a irmãzinha intelectual do seu sócio. E quando percebeu que tinha uma culpa real para se redimir, transformou isso em sua nova estratégia de conquista? A acusação atingiu Henrique como um golpe físico. Não foi assim. Então como foi? Lágrimas corriam livremente agora pelo rosto de Lívia. Explique-me como em 6 semanas, o empresário que desprezava ativistas sociais e via comunidades tradicionais como obstáculos para seus lucros, subitamente se transforma em defensor de causas ambientais? Como o homem que construiu uma carreira destruindo empresas menores, incluindo a do meu pai,
Agora se preocupa com o impacto social de seus empreendimentos. Ela aproximou-se, a dor em seus olhos misturando-se com uma raiva que Henrique jamais vira. A verdade, Henrique, é que você viu uma oportunidade. Percebeu que a culpa poderia ser sua ferramenta para me conquistar e ganhar a maldita aposta. Não, a resposta de Henrique saiu mais alta que pretendia. No início, sim, era apenas uma aposta. Mas então conheci você de verdade. Vi seu trabalho, sua dedicação, sua integridade. E isso me transformou, Lívia. Comecei a questionar tudo o que fiz, tudo o que sou. Palavras, descartou ela com um gesto brusco. Os homens como você sempre têm as palavras certas. O problema é que, por trás delas, existem apenas interesses e cálculos. Henrique sentiu um desespero crescente. Tudo o que construíra com Lívia nas últimas semanas, a confiança delicada, a admiração mútua, a possibilidade de algo real, desmoronava diante de seus olhos. Se fosse apenas uma estratégia, argumentou, por que eu revelaria a verdade agora? Poderia simplesmente manter o segredo, concluir nossos 6 meses de acordo, ganhar a aposta e seguir minha vida. Talvez tenha calculado que a confissão seria o golpe de mestre, respondeu Lívia friamente. O empresário arrependido que voluntariamente revela seu pecado, implorando redenção. Muito dramático e potencialmente eficaz. Ela caminhou até a porta, parando apenas para acrescentar. Quero o divórcio, Henrique. Amanhã mesmo. O acordo está terminado. Lívia, por favor. Ele tentou segurá-la pelo braço, mas ela se esquivou. Não me toque, advertiu, a voz trêmula. O que você fez com a editora do meu pai? Isso já estava em um passado que eu havia aprendido a aceitar. Mas o que fez agora? Entrando na minha vida com mentiras, manipulando meus sentimentos, usando a memória do meu pai como parte de um jogo, isso não posso perdoar. Com isso, ela entrou na casa, deixando Henrique sozinho na varanda, devastado pela percepção de que, ao tentar fazer a coisa certa revelando a verdade, acabara perdendo a única pessoa que realmente importava. Na manhã seguinte, a casa estava vazia quando Henrique acordou. Um envelope sobre a mesa da cozinha continha os papéis do divórcio, já assinados por Lívia, junto com uma nota breve. Meu advogado entrará em contato com o seu. Ficarei na casa de Yara até que você remova seus pertences. Por favor, respeite meu pedido de espaço. Pela primeira vez desde a adolescência, Henrique sentiu-se completamente perdido. A aposta com Bruno, o complexo jacarandá, sua busca incessante por acumulação e poder, tudo parecia vazio, sem sentido. Nas semanas seguintes, mergulhou em um estado de introspecção que surpreendeu a todos ao seu redor. Cancelou reuniões, delegou responsabilidades e passou dias inteiros revisando cada aspecto de sua empresa, de sua vida, de suas escolhas. Bruno, preocupado com o comportamento incomum do amigo e sócio, finalmente o confrontou em seu escritório. O que está acontecendo, Henrique? Você mal aparece nas reuniões. Tem adiado decisões cruciais e os rumores sobre mudanças radicais nos projetos da Almeida estão assustando os investidores. Henrique observou pela janela a cidade que sempre vira como seu território de conquista. Você sabia sobre a editora Vasconcelos, Bruno? Sabia que foi a Almeida que destruiu a empresa do seu pai? O silêncio de Bruno foi resposta suficiente. Então essa aposta, esse casamento arranjado, tudo não passou de uma elaborada vingança da sua parte? Henrique voltou-se para encará-lo, uma nova compreensão iluminando sua mente. Bruno desviou o olhar. Não era vingança, era justiça poética, talvez. Ver o grande Henrique Almeida, o predador implacável dos negócios, apaixonado pela filha de um homem que ele destruiu sem nem ao menos lembrar o nome. Você usou sua própria irmã, acusou Henrique, a raiva crescendo em sua voz. Lívia sempre soube se cuidar, rebateu Bruno. E eu sabia que ela jamais se apaixonaria por alguém como você. Era uma aposta segura. Henrique estudou o rosto do homem que considerara amigo por tantos anos. Você estava errado, Bruno. Eu me apaixonei por ela. E contra todas as probabilidades, acredito que ela também estava começando a sentir algo por mim. Até descobrir a verdade. Um silêncio tenso instalou-se entre eles. Finalmente, Bruno perguntou. O que vai fazer agora?
O que deveria ter feito há muito tempo, respondeu Henrique, uma nova determinação em sua voz. Consertar o que puder ser consertado e aceitar as consequências do que não tem remédio. Naquela mesma tarde, Henrique convocou uma coletiva de imprensa surpresa. Jornalistas econômicos, repórteres de sustentabilidade e representantes de movimentos sociais lotaram o auditório da sede da Almeida Incorporadora, curiosos sobre o anúncio que o empresário considerava importante o suficiente para esta convocação extraordinária. À frente de câmeras e gravadores, Henrique Almeida, o feroz tubarão do mercado imobiliário nordestino, anunciou uma completa reformulação ética de seus negócios. Todos os projetos em andamento seriam reavaliados por um comitê independente, composto por especialistas ambientais e representantes de comunidades locais. Um fundo de compensação seria criado para reparar danos causados por empreendimentos passados. E, para surpresa geral, anunciou a criação da Fundação Vasconcelos, dedicada à preservação e promoção da literatura nordestina, com um investimento inicial de R$10 milhões, 10 vezes o valor que prometera ao projeto Manguezal na aposta original. Este não é um gesto de caridade ou uma estratégia de marketing, declarou ao final. É o reconhecimento de uma dívida moral e o primeiro passo de uma transformação necessária e permanente. A repercussão foi imediata e dividida. Analistas de mercado questionavam a sanidade do empresário, prevendo quedas nas ações da companhia. Ativistas sociais mostravam-se céticos quanto à sinceridade da mudança. Poucos compreendiam o que realmente motivava aquela transformação radical. Não estratégia, não publicidade, mas a descoberta tardia de que sucesso sem propósito era uma vitória vazia. Bruno assistiu à coletiva pela televisão, um copo de uísque na mão e uma expressão indecifrável no rosto. A aposta que planejara como uma elegante vingança transformara-se em algo completamente diferente. Seu celular tocou. Era Lívia. "Você está vendo isso?" perguntou ela, sua voz traindo emoções contraditórias. "Estou", respondeu. "Ele realmente se apaixonou por você, Lívia." Um longo silêncio se seguiu. "Isso não muda o que ele fez", disse ela finalmente. "Não", concordou Bruno. "Mas talvez mude quem ele é agora." Após desligar, Lívia permaneceu imóvel no apartamento de Yara, os olhos fixos na imagem de Henrique na televisão. Seu rosto mostrava uma seriedade, uma vulnerabilidade que nunca exibira em público antes. Não havia o charme calculado, a confiança arrogante que sempre o caracterizara. "O que você realmente quer, Lívia?" perguntou Yara, observando a amiga com atenção. A pergunta pairou no ar, sem resposta. Porque, pela primeira vez em sua vida estruturada e decidida, Lívia Vasconcelos não sabia a resposta. 3 meses haviam se passado desde a revelação que separara Henrique e Lívia. O outono chegara suavemente ao Nordeste, com suas manhãs mais amenas e entardeceres de luz dourada. Na antiga casa em Olinda, agora habitada apenas por Lívia, o silêncio era uma presença constante, quebrado apenas pelo som da brisa nas folhagens do jardim e pelo ocasional latejar de memórias que se recusavam a adormecer. Lívia voltara inteiramente ao trabalho, mergulhando nas atividades do projeto Manguezal com intensidade renovada. As comunidades atendidas pela organização notavam a mudança. A coordenadora, sempre dedicada, agora parecia quase obsessiva, estendendo jornadas até altas horas, aceitando compromissos nos fins de semana, evitando qualquer tempo ocioso que pudesse abrir espaço para reflexões pessoais. "Você está se escondendo no trabalho", observou Dona Socorro, uma antiga marisqueira da Ilha de Deus que se tornara líder comunitária. "Conheço esse olhar, menina. É o mesmo que tive quando perdi meu marido para o mar." Lívia ajustou os óculos, desconfortável com a percepção aguda da senhora. "Estou apenas focada, Dona Socorro. Temos prazos importantes para cumprir com o projeto de alfabetização." A velha senhora sorriu com a sabedoria dos que já viveram muito. "O coração tem seus próprios prazos que não respeitam nossos cronogramas." Enquanto isso, do outro lado da cidade, Henrique transformava palavras em ações. A Fundação Vasconcelos
ganhava forma concreta em um casarão restaurado no bairro do Recife Antigo. Arquitetos, bibliotecários, curadores e educadores trabalhavam na criação de um espaço que seria simultaneamente editora, biblioteca, centro cultural e escola de literatura. A poucos quarteirões dali, a sede da Almeida Incorporadora também passava por transformações profundas. Consultores em sustentabilidade e especialistas em impacto socioambiental agora tinham voz ativa nas decisões corporativas. Projetos eram avaliados não apenas por sua lucratividade, mas por sua capacidade de gerar valor compartilhado com as comunidades onde se inseriam. Bruno, ainda desconfortável com o papel que desempenhara no drama pessoal de sua irmã e seu sócio, observava as mudanças com um misto de admiração e ceticismo. Você realmente acredita que negócios podem ser éticos e lucrativos simultaneamente? Perguntou durante uma reunião do conselho, onde Henrique acabara de vetar um projeto que, embora financeiramente atraente, causaria danos significativos a uma área de preservação em Tamandaré. Não é questão de crença, mas de necessidade, respondeu Henrique, sem o costumeiro tom combativo que caracterizava suas discussões empresariais no passado. O modelo que seguimos até agora, extraindo valor sem considerar as consequências, é insustentável em todos os sentidos. Bruno estudou o rosto do amigo, buscando sinais do antigo Henrique. O negociador implacável, o sedutor calculista, o competidor obcecado por vitórias. Em seu lugar encontrou um homem mais sereno, com olheiras de quem trabalhava duro, mas também de quem não fugia mais de suas próprias reflexões noturnas. Isso tudo é sobre Lívia, não é? Perguntou diretamente. Toda essa transformação, essa iluminação ética, é sua forma de tentar reconquistá-la. Henrique considerou a pergunta por um momento antes de responder. Começou assim: não vou negar. Mas depois percebi que mesmo que ela nunca me perdoe, mesmo que nunca mais nos vejamos, estas mudanças ainda fazem sentido, ainda são o caminho certo. Ele levantou-se, caminhando até a janela panorâmica que emoldurava o horizonte recifense. É como se Lívia tivesse aberto uma porta que eu nem sabia que existia. Agora que a atravessei, não consigo mais enxergar o mundo como antes. Na Universidade Federal de Pernambuco, Lívia concluía uma palestra sobre os impactos das mudanças climáticas nas comunidades pesqueiras do Nordeste, quando avistou uma figura familiar na última fileira do auditório. Yara gesticulava discretamente, apontando para um jornal que segurava. Após a sessão de perguntas, Lívia aproximou-se da amiga com expressão intrigada. O que foi? Parecia urgente. Yara estendeu o jornal, onde uma manchete chamava a atenção. Almeida Incorporadora devolve terras tradicionalmente ocupadas por comunidade quilombola em Alagoas. A reportagem detalhava como Henrique havia não apenas desistido de um lucrativo resort na região, mas também providenciado a regularização fundiária das terras em nome da comunidade, além de oferecer suporte técnico para desenvolvimento de projetos sustentáveis geridos pelos próprios quilombolas. É a quinta ação desse tipo em 2 meses, comentou Yara. Já ouvi 3 professores do Departamento de Sociologia dizendo que precisam reavaliar suas críticas ao capitalismo predatório de Almeida. Parece que seu ex-marido está realmente levando a sério essa transformação. Lívia devolveu o jornal sem comentários, mas sua expressão revelava o turbilhão interior que a notícia provocara. Até quando vai fingir que não se importa? Pressionou Yara. Ou que não sente falta dele? Não é tão simples assim, rebateu Lívia, sua voz traindo a emoção contida. O que ele fez com a editora do meu pai foi há mais de 20 anos, interrompeu Yara. O homem que fez aquilo não é o mesmo que conhecemos agora. As pessoas não mudam tanto assim, argumentou Lívia, mas sem a convicção habitual. Algumas não, concordou Yara. Mas outras sim, quando encontram uma razão poderosa o suficiente. Naquela noite, enquanto organizava livros em sua biblioteca pessoal, Lívia encontrou um volume que não lhe pertencia. Uma primeira edição rara de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, com dedicatória do autor para seu avô. Era um livro que pertencera à biblioteca pessoal de seu pai e que ela acreditava perdido na falência da editora. Um cartão caiu de entre as páginas.
Encontrei isto em um leilão de raridades literárias. Reconheci a dedicatória e imaginei que deveria retornar à família Vasconcelos. Imaginei que seu pai gostaria que você o tivesse. H. A data no cartão revelava que Henrique o enviara semanas antes de descobrir a conexão entre sua empresa e a falência da editora Vasconcelos. Não era, portanto, parte de uma estratégia de redenção, mas um gesto genuíno de quem começava a compreender o valor das coisas além de seu preço. Lívia passou a noite em claro, relendo o romance clássico sobre a força e dignidade dos sertanejos frente às adversidades. As palavras de Graciliano mesclavam-se com suas próprias memórias de infância, com as conversas recentes com Henrique, com as notícias sobre suas ações transformadoras. Na manhã seguinte, tomou uma decisão impulsiva. Dirigiu até o Recife Antigo, onde sabia que encontraria o casarão que abrigaria a Fundação Vasconcelos. Não havia planejado o que diria, apenas sentia a necessidade de ver com os próprios olhos o que Henrique estava construindo em nome de seu pai. O casarão colonial, com sua fachada em tons de azul e branco típicos da arquitetura portuguesa, estava em fase final de restauração. Lívia identificou-se na recepção improvisada e foi conduzida por um jovem arquiteto entusiasmado que, ao reconhecê-la como filha de Alberto Vasconcelos, insistiu em mostrar cada detalhe do projeto. O Sr. Almeida foi muito específico sobre preservar o espírito da editora Vasconcelos original, explicou o rapaz. Pesquisamos exaustivamente todas as publicações, entrevistamos ex-colaboradores, até recriamos a fonte tipográfica que seu pai utilizava nos primeiros cordéis que publicou. Lívia percorreu os espaços, emocionada ao reconhecer elementos que evocavam a editora de sua infância, as estantes de madeira de lei, os cartazes de lançamentos literários históricos, até mesmo um velho prelo restaurado que seu pai utilizava para demonstrações em escolas. No segundo andar, uma galeria reunia fotografias e documentos que narravam a história da literatura nordestina, com especial destaque para o papel da editora Vasconcelos em dar voz a autores marginalizados. Esta área será o Memorial Alberto Vasconcelos, informou o arquiteto. O Sr. Almeida insistiu que fosse o coração da fundação. Onde ele está agora? Perguntou Lívia, a voz embargada pela emoção. Na biblioteca, supervisionando a chegada de uma coleção de manuscritos originais que conseguimos recuperar de sebos e colecionadores particulares. Henrique estava de costas quando Lívia entrou na ampla sala revestida de estantes. Conversava em voz baixa com uma bibliotecária sobre a organização temática do acervo, completamente absorto na tarefa. Vestia roupas simples. Calça jeans, camisa branca com mangas dobradas, sem os trajes de grife que antes considerava indispensáveis para sua imagem. Foi a bibliotecária quem notou Lívia primeiro, interrompendo-se no meio de uma frase. Henrique virou-se lentamente, como se temesse que a imagem de Lívia fosse uma ilusão que se dissiparia com movimentos bruscos. Por longos segundos, apenas se olharam, o silêncio carregado com todas as palavras não ditas nos meses de separação. «Pode nos dar um momento?» pediu Henrique à bibliotecária, que assentiu discretamente e retirou-se, fechando a porta atrás de si. Lívia avançou lentamente entre as estantes, seus dedos roçando as lombadas dos livros dispostos meticulosamente. «É impressionante o que você fez aqui. Ainda há muito a fazer», respondeu ele com simplicidade. «Mas é um começo. Por quê?» A pergunta pairou entre eles, carregada de significados implícitos. Por que fazer tudo isso? Por que se importar tanto? Por que mudar tão profundamente? Henrique considerou cuidadosamente antes de responder. No início era por culpa, depois por você. Agora é porque finalmente encontrei algo que faz sentido. Algo maior que lucros ou conquistas pessoais. Ele fez uma pausa, observando-a com intensidade. Compreendi tarde demais o que seu pai já sabia, que nosso verdadeiro legado está no impacto positivo que criamos, nas vidas que tocamos, nas comunidades que fortalecemos. Lívia sentiu lágrimas ameaçando formar-se, mas conteve-as. Não sei se posso perdoar o que aconteceu com a editora do meu pai. Não estou pedindo perdão, respondeu Henrique com surpreendente serenidade. Algumas coisas não podem ser perdoadas.
apenas reparadas imperfeitamente. O que peço é uma chance de continuar este trabalho, com ou sem você em minha vida. A honestidade crua daquela resposta desarmou Lívia completamente. Não havia manipulação ali, nem estratégia de sedução, apenas a verdade simples de um homem que finalmente encontrara seu propósito. Preciso de tempo, disse ela finalmente. Tudo isso é muita coisa para processar. Tempo é algo que agora tenho para oferecer, respondeu ele com um leve sorriso. Descobri recentemente que a vida não é uma série de transações a serem concluídas o mais rapidamente possível. Ao deixar o casarão, Lívia sentia-se simultaneamente exausta e revigorada, como alguém que, após longa jornada por terreno árido, finalmente avista sinais de água no horizonte. Nas semanas seguintes manteve distância, mas começou a acompanhar com interesse crescente as iniciativas da Fundação Vasconcelos e as transformações na Almeida Incorporadora. Ocasionalmente encontrava Henrique em eventos relacionados ao projeto Manguezal. A empresa tornara-se importante apoiadora das comunidades tradicionais que antes ameaçava. Nesses encontros, trocavam poucas palavras, mas seus olhares comunicavam uma trégua silenciosa, a possibilidade de um recomeço ainda não definido. Numa tarde de chuva fina típica do inverno nordestino, Lívia recebeu um envelope sem remetente. Dentro, uma única folha com a caligrafia agora familiar de Henrique. Lívia, não é um pedido de perdão ou uma tentativa de reconquista. Apenas quero compartilhar algumas verdades que descobri nesses meses de transformação. Aprendi que o verdadeiro poder não está em acumular, mas em compartilhar. Que a maior riqueza está nas conexões que estabelecemos, nas vidas que tocamos positivamente, nas comunidades que ajudamos a fortalecer. Entendi, tardiamente, que os fins nunca justificam os meios, porque os meios determinam quem nos tornamos ao longo da jornada. E mais importante, compreendi através de você que amor verdadeiro não é posse ou conquista, mas o desejo sincero pela felicidade e realização do outro, mesmo que isso signifique não estarmos juntos. Nossa história começou com uma aposta tola e uma mentira conveniente. Terminou com uma verdade dolorosa e necessária. O que virá depois, se é que virá algo, não está em minhas mãos decidir. Só queria que soubesse que, independentemente de sua decisão, continuarei o trabalho que começamos. Não por você, não por mim, mas porque finalmente compreendi que é o certo a fazer. Com respeito e gratidão, Henrique. Aquelas palavras simples e verdadeiras tocaram Lívia mais profundamente que qualquer declaração apaixonada poderia. Era a carta de alguém que havia realmente mudado. Não superficialmente, para impressionar ou conquistar, mas fundamentalmente nas raízes de seu ser. Naquela noite, sob a chuva persistente, Lívia dirigiu até a cobertura, onde Henrique agora vivia sozinho. Um apartamento significativamente menor e mais simples que sua antiga residência ostentosa. Ele atendeu à porta com expressão surpresa, vestindo roupas casuais e óculos de leitura que ela nunca o vira usar antes. Sua carta, disse ela simplesmente ainda na soleira. É a coisa mais honesta que já li. Era o mínimo que podia oferecer, respondeu ele, convidando-a a entrar com um gesto. O apartamento era surpreendentemente aconchegante e despretensioso. Livros em vez de objetos decorativos caros, móveis confortáveis no lugar de peças de design exclusivas, uma varanda com plantas simples, substituindo o antigo jardim paisagístico elaborado. Você realmente mudou, comentou ela, absorvendo os detalhes do ambiente. Externamente, sim, concordou ele. Mas a verdadeira mudança foi compreender que sempre houve algo melhor dentro de mim, apenas esperando a oportunidade de emergir. Sentaram-se na varanda coberta, observando a chuva cair sobre a cidade que ambos amavam de maneiras diferentes e complementares. Por horas, conversaram com uma honestidade que nunca haviam permitido durante seu casamento de conveniência, sobre sonhos antigos e novas possibilidades, sobre feridas do passado e esperanças para o futuro. Não houve declarações grandiosas ou promessas eternas naquela noite, apenas o reconhecimento mútuo de que, contra todas as probabilidades, algo genuíno havia crescido no solo improvável de seu arranjo artificial. Não sei se podemos reconstruir algo romântico entre nós,
admitiu Lívia finalmente. Há muita história, muita dor envolvida. Entendo, respondeu Henrique com a nova serenidade que agora o caracterizava. Mas talvez possamos construir algo completamente novo, algo baseado não em apostas ou compensações, mas em propósito compartilhado e respeito mútuo. Como parceiros, sugeriu ela, testando a ideia. Em todos os sentidos que você estiver disposta a aceitar, completou ele, sem pressão ou expectativa. Quando a chuva finalmente cessou e as primeiras estrelas começaram a pontilhar o céu noturno, Lívia levantou-se para partir. Na porta, virou-se para Henrique com um sorriso. O primeiro verdadeiramente livre de reservas desde que se conheceram. A inauguração da Fundação Vasconcelos é na próxima semana, não é? Sim, confirmou ele. Seria uma honra se pudesse estar presente. Não como convidada, respondeu Lívia, com determinação crescente em sua voz. Como diretora de projetos educacionais da Fundação, se a oferta ainda estiver de pé. Os olhos de Henrique se iluminaram com esperança genuína. Sempre esteve. Ninguém melhor que você para dar vida à visão que seu pai tinha. Ela estendeu a mão formalmente, como no dia em que se conheceram, mas desta vez havia calor em seu gesto. Então temos um novo acordo. Desta vez, sem apostas, sem prazos, apenas propósito compartilhado. Henrique aceitou sua mão, sentindo que este simples aperto significava mais que todos os beijos performáticos que haviam trocado para manter as aparências de seu falso casamento. Combinado. 6 meses depois, a Fundação Vasconcelos havia se tornado referência cultural no Nordeste. Seu programa de resgate de escritores esquecidos já recuperara dezenas de obras importantes. O projeto editorial publicava novos talentos das periferias e comunidades tradicionais. Os cursos de formação literária atendiam desde crianças até idosos em situação de vulnerabilidade. Henrique e Lívia trabalhavam lado a lado, construindo cuidadosamente uma parceria que transcendia definições simples. Não eram apenas colegas, nem apenas amigos, tampouco um casal convencional. Eram companheiros de jornada, unidos por valores e objetivos compartilhados, descobrindo dia após dia novas dimensões um do outro. Numa noite especial, após um evento de lançamento de uma coleção de cordéis escritos por pescadores alfabetizados pelo projeto, Henrique convidou Lívia para um jantar na praia de Itapuama. Não em um restaurante sofisticado, como teria feito no passado, mas numa simples barraca de pescadores que servia o peixe mais fresco da região. Sob as estrelas, com o som das ondas como trilha sonora, ele entregou a ela uma pequena caixa de madeira entalhada por artesãos locais. Não é um anel de diamantes, advertiu com um sorriso. Lívia abriu a caixa para encontrar um simples anel artesanal feito de prata e pequenos fragmentos de cerâmica colorida. É feito com cacos de cerâmica recuperados das antigas olarias do Vale do Jequitinhonha, explicou ele. Lugares que estavam destinados ao esquecimento, mas que encontraram novos significados, nova beleza. Ele tomou as mãos dela entre as suas. Não estou pedindo que voltemos ao que éramos antes, porque aquilo nunca foi real. Estou pedindo que comecemos algo completamente novo. Um casamento verdadeiro desta vez, baseado não em aparências ou conveniências, mas em quem realmente somos. Lágrimas brilhavam nos olhos de Lívia, não de tristeza ou ressentimento, mas de uma emoção complexa e profunda que atravessara dor e redenção para chegar à possibilidade de algo autêntico. Você realmente acredita em segundas chances? Perguntou ela, sua voz suave contra o som do mar. Acredito em primeiras chances honestas, respondeu ele. Estamos apenas começando, Lívia. Tudo antes foi apenas o prólogo necessário para chegarmos aqui. Ela deslizou o anel no próprio dedo, observando como a luz da lua fazia brilhar os fragmentos coloridos. Sim, respondeu simplesmente. Sim para este novo começo. O segundo casamento de Henrique e Lívia aconteceu na mesma capela em Olinda, onde haviam realizado a primeira cerimônia. Desta vez, porém, não havia teatro ou acordos secretos. Apenas a verdade simples de duas pessoas que haviam percorrido um longo e improvável caminho para encontrarem-se autenticamente. Bruno, ao lado do altar como padrinho,
observava com uma mistura de espanto e satisfação o desfecho inesperado de sua antiga aposta. O esquema que planejara como vingança transformara-se em redenção não apenas para Henrique, mas também para sua própria família, curando feridas que remontavam à geração anterior. Os convidados não eram celebridades ou figurões do mundo empresarial, mas pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pelo trabalho conjunto de Henrique e Lívia, pescadores, artesãs, escritores iniciantes, estudantes bolsistas da Fundação Vasconcelos, líderes comunitários das áreas apoiadas pela nova Almeida Incorporadora. Dona Socorro, a velha marisqueira que primeiro percebera os sentimentos não confessos de Lívia, sorria com a sabedoria dos que compreendem os ciclos da vida. O coração tem seus próprios prazos, sussurrou para Yara, que assentia concordando. Quando o celebrante pronunciou as palavras finais da cerimônia, Henrique e Lívia selaram seu compromisso com um beijo que não precisava convencer ninguém. Era simplesmente a expressão natural de um amor que nascera nas circunstâncias mais improváveis e florescera através de desafios, que teriam destruído sentimentos menos verdadeiros. A recepção aconteceu nos jardins da Fundação Vasconcelos, onde uma placa discreta homenageava Alberto Vasconcelos como visionário que acreditava no poder transformador das palavras. Era uma celebração que mesclava elegância simples com autenticidade cultural. Música de artistas locais, gastronomia tradicional reinventada, decoração com artesanato regional. Durante a festa, Henrique afastou-se brevemente para contemplar o céu estrelado, refletindo sobre a extraordinária jornada que o trouxera até ali, de empresário impiedoso a homem redimido, de sedutor superficial a parceiro verdadeiro, de acumulador de riqueza material a criador de valor social. Lívia encontrou-o nesse momento de contemplação e entrelaçou seus dedos aos dele. No que está pensando? Em como somos sortudos por termos esta segunda chance, respondeu ele. Ou primeira chance real, como prefiro pensar. Ela sorriu apoiando a cabeça em seu ombro. Sabe qual é a maior ironia? Bruno realmente ganhou sua aposta. Você conseguiu me fazer me apaixonar por você. Mas não sou mais aquele Henrique, observou ele. E você se apaixonou pelo homem que me tornei, não pelo que era. Talvez seja esse o ponto, refletiu Lívia. Talvez precisemos das pessoas certas em nossas vidas para nos tornarmos as melhores versões de nós mesmos. Naquela noite, dançando sob as estrelas nordestinas, cercados por uma comunidade que haviam ajudado a fortalecer, Henrique e Lívia celebravam não apenas seu amor redescoberto, mas a transformação profunda que ambos experimentaram nessa jornada improvável. Um ano mais tarde, Lívia descobriu que estava grávida. A notícia chegou em um momento de plena integração entre suas vidas profissionais e pessoais. A Fundação Vasconcelos expandia-se para outros estados do Nordeste, enquanto a Almeida Incorporadora tornava-se caso de estudo internacional em responsabilidade socioambiental corporativa. Inicialmente apreensiva sobre como Henrique receberia a notícia, conhecendo seu histórico de relacionamentos sem compromisso e sua antiga aversão a responsabilidades familiares, Lívia preparou-se para uma conversa potencialmente difícil. Para sua surpresa ao ouvir sobre a gravidez, os olhos de Henrique encheram-se de lágrimas, a primeira vez que o vira chorar. Uma família, sussurrou ele, abraçando-a com reverência. Uma verdadeira família. Quando o pequeno Alberto nasceu, numa manhã ensolarada típica do verão recifense, Henrique experimentou uma emoção que transcendia tudo o que conhecera antes. Segurando o filho nos braços, contemplando seus pequenos dedos e o olhar curioso que já lembrava o de Lívia, compreendeu finalmente a medida completa da transformação que vivera. Não era mais o empresário que via pessoas como peças num tabuleiro de xadrez empresarial. Não era mais o sedutor que tratava mulheres como conquistas temporárias. Não era mais o homem impulsionado apenas por acumulação e status. Era, agora e para sempre, alguém que compreendia o verdadeiro significado de sucesso, não medido em cifras bancárias ou empreendimentos concluídos, mas na diferença positiva que fazia no mundo, no amor que compartilhava com Lívia e no futuro que construiriam juntos para seu filho. A aposta tola que Bruno propusera anos antes, esperando vingança,
resultara numa das mais belas histórias de redenção e transformação que o Recife já testemunhara, provando que, às vezes, os caminhos mais improváveis podem levar aos destinos mais significativos. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Henrique e Lívia tenha tocado vossos corações e mostrado que a transformação pessoal é possível quando encontramos propósito e amor verdadeiro. Preparamos uma playlist especial com outras narrativas inspiradoras, ambientadas nos diversos cenários do nosso rico Nordeste brasileiro. Encontrem-na aqui, clicando à esquerda do vídeo. Se gostaram desta jornada de redenção e recomeço, não deixem de se inscrever em nosso canal e presentear-nos com um like. Diariamente, trazemos histórias únicas que exploram as complexidades da vida e a beleza das segundas chances. Aguardamos vocês nos comentários para conhecer suas impressões e sugestões para futuras narrativas. O Nordeste tem muitas histórias para contar e queremos compartilhá-las com vocês.